Chegamos. Vamos conversar? Então, vem para a Calçada Virtual, o melhor lugar para a gente ter um diálogo frutuoso sobre assuntos relevantes para a nossa evolução pessoal, profissional e nas relações. A Calçada Virtual é o podcast adequado para nós que queremos tratar de educação, de cultura, de política, de economia, sobre a família, sobre a sociedade, sobre as questões sociais mais pertinentes. Por isso, você sempre será muito bem-vindo a esse espaço, a essa calçada, onde nós nos encontramos e ao mesmo tempo possibilitamos encontros inspiradores. E hoje não vai ser diferente. A calçada virtual tem o orgulho e a imensa satisfação de receber uma pessoa muito especial. Não só para nós, mas para tantos outros com quem ele já conviveu e compartilhou muito dos seus saberes e das suas experiências. Eu me refiro hoje a um convidado que vai, tenho certeza, deixar marcas profundas dentro do nosso podcast. Tá ansioso? Quer saber quem é? Mas antes disso, se inscreve em nosso canal, tá bom? É fundamental que você se inscreva, fazer levar essa mensagem para tantas outras pessoas, proporcionar que elas reflitam sobre aquilo que é relevante e dá sentido para as suas vidas, depende muito desse seu compromisso conosco, de se inscrever, de compartilhar, de curtir cada um dos episódios, dos cortes maravilhosos que nós temos em nosso canal CVP Cash, tá bom? E ainda nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ou escutar algum dos episódios nas plataformas de áudio, que, pois estamos em todas, mas esperando sempre que você se deleite, desfrute desse bom conteúdo que o podcast Calçada Virtual proporciona, tá bom? Vamos ficar juntos? Papo aberto, tá certo? Manda tua pergunta aí no chat, interage conosco, porque hoje promete, tá bom? O assunto vai fluir nesse bom diálogo aqui na Calçada Virtual. Eu estou me referindo a um convidado que tem história, tem marca, tem presença, mas que a sua simplicidade revela algo muito maior, que é a sua sabedoria. Estou me referindo ao professor João Luiz Mota. Seja muito bem-vindo, professor. Ele, que é professor da URCA, Universidade Regional do Cariri, é natural de São Tomé e Príncipe, mas já é um caririense, mais do que eu, talvez, mais do que vocês, porque ele já está bem inserido dentro da nossa regionalidade, da nossa cultura, tá? Professor Mota, muito bem, seja muito bem-vindo. O senhor não sabe a alegria que eu tenho em recebê-lo nesse nosso encontro aqui na Calçada Virtual. Pronto, a alegria também é toda minha, é um prazer estar aqui e poder desfrutar e discutir com você, desenvolver com vocês algumas coisas muito importantes, muito interessantes, e que possa contribuir para o processo de desenvolvimento socioeconômico, uma vez que a educação para nós é o ponto fulcral de qualquer desenvolvimento. Então, por isso nós podemos discutir o que você achar melhor, quais são quais são as ciências, quais são as coisas que nos interessam muito mais para contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal e para o nosso desenvolvimento da nossa sociedade. Excelente, olha aí, carta aberta, né? Então vamos começar. Primeiramente, por trás de toda pessoa há um contexto, há uma história, um caminho que foi construído, né? E ao chegar ao Cariri, acho que em 96, é isso, professor? Em 96. 96, 1996, o senhor já traz uma bagagem cultural, traz uma riqueza muito grande, decorrente das suas vivências lá em São Tomé e Príncipe. Conta pra gente, como era a vida lá? Porque eu estou muito, não só curioso, mas muito interessado também em beber dessa cultura que diz muito para mim também. Então, como é a vida em São Tomé e Príncipe? Bom, é importante. Antes que a gente, eu vou me situar. Meu nome é, como ele colocou, é João Luiz do Nascimento Mota. Sou filho de Santo Tomé, nasci em Santo Tomé, cresci em Santo Tomé. Antes, a gente vivenciou o colonialismo e a ditadura salazarista, que foi uma ditadura muito
muito feroz que dizimou muita população na África e principalmente chamados países PALOP, países africanos de língua portuguesa, e em função dessa ditadura, os países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau desenvolveram uma guerra muito ferrenha contra a colonização e daí que a independência desses países saiu em 1975. Mas por que 1975? Porque quando Portugal tinha problema muito sério enfrentando Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, numa guerra forte, e, embora eles tinham um sistema de armamento muito melhor, muito superior que os países africanos, mas os países africanos utilizaram muito a guerrilha e foi muito importante isso. E então, no que diz respeito às Forças Armadas angolanas, às Forças Armadas guineenses, liderado pelo Agostinho Neto e o grande líder de PAIGC, Amílcar Cabral. Então, o que é que nós observamos? Já observamos que Guiné-Bissau começou uma guerra muito importante, na verdade já estava muito avançada, e o governador de Guiné-Bissau, que era General Spínola, viu que a situação não estava muito boa para Portugal. Ele começa o quê? Começa uma análise muito importante e estratégica no que diz respeito a que os países da África de língua portuguesa deveriam se tornar independentes. Mas o que é que ele faz primeiramente? Com a chamada ditadura salazarista, não tem como fazer isso. Então, a primeira coisa que eles começam a fazer, mobiliza os capitães na Europa, principalmente em Portugal, e dão um golpe de Estado chamado Golpe de Estado de 25 de Abril, Sim. que ficou conhecido como ah, ah, a Revolução dos Cravos. Na verdade, o general Spínola, que era governador da Guiné-Bissau, conseguiu essa proeza, ele mobilizou os capitães e, graças a Deus, não houve sangue naquele período. Então, a promessa do senhor general Spínola foi no que diz respeito primeiro, a independência dos países de língua portuguesa. Então, é nesse contexto que eles decidiram que, a partir de 1975, passaria a autodeterminação e independência desses países. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São, na verdade, e Cabo Verde, são, na verdade, 5 países de língua oficial portuguesa, que hoje deu origem à CPLP, Conferência dos Países de Língua Portuguesa, que inclui Brasil, Portugal e Timor-Leste. Já é uma história de muita resistência, não é? De muita luta. E qual a ressonância disso, a implicância disso na tua vida pessoal? Porque, naturalmente, quando nós estamos inseridos num espaço de resistência, de luta, de busca por liberdade, isso, consequentemente, vai ter uma incidência direta, né, na construção da nossa personalidade. Então, qual a implicação disso na construção daquilo que você é hoje? Ou do que você se tornou, né? Pronto. Na verdade, isso foi muito forte na minha vida Claro. pessoal. Por quê? Porque antes eu pertencia à JMLSTP. O que é JMLSTP? Juventude de Movimento de Libertação de Santo Tomé e Príncipe. Estava inserido Ou já, seja, então, já dentro estava dessa. inserido no contexto, porque como Santo Tomé é um conjunto de ilhas, é um arquipélago, não tinha condições de fazer um levante a nível de guerra. Então, o que é que nós saíamos, que já tínhamos um pouco mais de conhecimento científico, conhecimento político, e começamos a inserir na cabeça da população a situação de que nós devíamos trabalhar no sentido de autodeterminação e independência. Então, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, chamada PIDE-DGS de Portugal, começou a fazer muita investida no sentido de ainda mais sacrificar o povo de São Tomé e, de uma maneira já, o povo da África de uma maneira geral. Então, o que é que nós tivemos? Eu, particularmente, tive
uma experiência muito ruim, que foi nós, como fazíamos parte de um grupo de jovens militantes, e tínhamos uma casa onde nos organizávamos, nos reuníamos para sair para fazer o trabalho junto à população. Quando chegamos em volta de meio-dia, tivemos notícia de que o único colega nosso que estava em casa foi preso pela PIDE Nossa. e massacrado. Ele foi preso meio-dia, 2 da tarde deu entrada na emergência e às 4 da tarde ele morreu. Meu Deus. Então, isso me influenciou tanto, tanto é que eu não descansarei enquanto tiver jovem submetido, com problema de ditaduras. Então, na época, depois que nós estamos trabalhando, havia ditadura no Brasil. Então, o nosso lema era o seguinte: em nenhum momento nós descansaríamos enquanto houvesse algum povo sob o jugo Então, ditatorial. ao invés de inibir, de amedrontar aquele fato, provocou, na verdade, foi um, um, um sentimento de revolta, né? De insatisfação, de inquietação, ao ponto de aumentar mais ainda o desejo de luta. Pronto, isso é que é muito importante. Nosso desejo de luta aumentou ainda, e aí a gente passou mais a fazer um trabalho político mais sério, mais profundo, enquanto o movimento estava sediado na República Gabonesa, no Gabão, porque não tinha condições de eles estarem, o próprio seio do movimento, que depois se torna partido, não tinha condições de se instalar em Santo Tomé, porque a ditadura comandada pela Polícia Internacional de Defesa do Estado, que é chamada PIDE-DGS, não tinha condições. Então, nós que estávamos sitiados em Santo Tomé, é que tínhamos que fazer esse tipo de trabalho. Então, foi um trabalho bastante importante, que depois veio a culminar em 1974, 75. Olha, isso aí já é inspirador, porque hoje nós estamos justamente sentindo a necessidade, não é, dessa atuação mais comprometida, mais engajada da juventude, não é? Naquele momento, o fato de ter a morte, né, de um companheiro de luta, né, e ter despertado no Senhor esse desejo de maior reivindicação, de maior, né, transformação, a gente vê como inspiração para os dias de hoje, porque não sei se o senhor concorda comigo, a gente vive quase que um momento de apatia, né, da juventude em relação à luta por questões sociais, por liberdade, por responsabilidade. O senhor compartilha comigo desse pensamento ou eu estou equivocado? Há na juventude atualmente meio que essa aridez no que diz respeito a uma consciência crítica sobre a realidade, né, uma postura mais apática diante da busca, né, por mais direitos, por mais dignidade humana, por mais liberdade? Pois é nessa situação que eu tive a oportunidade quando cheguei na região de Cariri em 1996, aí eu senti um pouco de apatia da juventude, aí eu incitei muitos estudantes a, primeira coisa, dentro do próprio sistema escolar, na URCA, criar no meu curso não tinha CA, centro acadêmico. Aí eu trabalhei muito com os estudantes para formar o centro acadêmico. Isso é muito importante Claro, para eles mesmos verem que a luta não pode vir de cima para baixo, tem que ser a partir da de nós base, mesmos, né? da Da base. base, é. Nós temos que ter formação política para isso. Então, dentro da universidade, o lugar mais ideal para você ter formação política para isso é no CA, no centro acadêmico. E se conciliar a teoria no que os professores poderiam repassar, mas também o que você vai encontrar no seio, no dia a dia, na relação com os outros colegas, isso vai te dar uma oportunidade política, uma formação política para desenvolver um trabalho em prol da população e em prol de você mesmo, no sentido de buscar melhoria para a tua vida particular, a tua vida no seio da sociedade que nós nos encontrávamos, que a sociedade ainda, o capitalismo no Brasil ainda é muito, é daqueles capitalismo selvagem, ainda não traz aquela distribuição que deveria trazer para
trazer políticas compensatórias nesse contexto, então eu incitei muitos alunos nesse contexto. Além disso, eu junto com o meu colega, hoje aposentado, Ronald Figueiredo. Ele é formado em Sociologia e era professor também de Economia na área sociológica. Então, nós começamos a trabalhar a necessidade de fazer junto à URCA o movimento negro. Tanto nós começamos a trabalhar nesse contexto e hoje o movimento negro tomou uma postura maior, que nós temos artefacto da cultura negra que se desenvolve na URCA. Então, esse assunto nós começamos muito cedo, em 97, 98, junto, e então, que na época nós sabemos que tinha já um grupo chamado Grunec, que Sim. nós ingressamos nesse grupo, trabalhamos juntos, até que hoje tomou um corpo muito importante, cultural, científica, social, muito importante dentro da URCA. Então, é muito importante que a gente faça isso e que a gente incentive a nossa juventude a trabalhar no processo, porque não podemos esperar que as coisas caiam do céu. As coisas têm que vir para que a gente possa, junto com a nossa população, junto com todo um sistema, a gente tentar inserir no sistema para procurar uma melhor forma de trabalhar para que a riqueza produzida no país se volte para a nossa população. Então, essa questão fez com que nós trabalhássemos muito na questão de políticas afirmativas, que começou lá em 2003 com o professor com o presidente Inácio Lula, quando o PT assumiu o poder, fez isso, mas essa luta é preciso mostrar que não foi com o PT que isso, mas foi durante o movimento negro que eu tive a oportunidade de ler muita coisa quando cheguei no Brasil sobre o movimento negro, que eu tive a oportunidade fiquei sabendo grandes trabalhos que nós estamos. Ontem se comemorou os 35 anos Da da Carta Constituição. Magna da Sim. Constituição. Então, o movimento negro teve um papel muito importante nessa Constituição. E tanto mesmo assim, eles só conseguiram dois artigos muito importantes, mas de qualquer forma conseguiram. O movimento negro tem tido e tem um papel preponderante, importante no contexto do desenvolvimento social, econômico e acadêmico da URCA, do Brasil como um todo. Isso é interessante porque o senhor, primeiramente, faz uma referência à importância do conhecimento como arma, não é, para essa luta por mais direitos, não é, e por afirmações, né? Não há possibilidade de a gente ter essas grandes transformações se não for conhecimento da importância, né, do centro acadêmico. O senhor deixa isso bem, bem evidente, né? E infelizmente ainda temos muitas instituições educacionais que não promovem ou não fortalecem, mas, né, a URCA sempre tomou essa dianteira, né, essa postura de valorização do centro acadêmico, como espaço meio de diálogo, né, de reflexão, de construção do conhecimento e lutas também. Né? Então, a primeira que me chama a atenção na fala do senhor é colocar o conhecimento como sendo essa arma fundamental. A segunda coisa é a necessidade, né, do agrupamento. Não é porque quando nós estamos sozinhos, é evidentemente que nos sentimos mais fragilizados. Mas quando a gente se junta para uma luta comum, para uma busca comum por direitos para todos, essa luta ela ganha uma outra dimensão, ela ganha mais força. Então, o agrupamento, né, é fundamental para que aquilo que o conhecimento nos proporcionou se transforme efetivamente em nova realidade, né, em novo momento para as pessoas. E ainda, né, um terceiro momento que eu acho muito importante nessa fala do senhor é justamente a, a, a legitimação, né, dessas lutas dentro, né, daquilo que nós temos de mais importante hoje no arcabouço jurídico nacional, que é a Constituição. Né? Então, aquilo que foi construído pelo conhecimento, por reflexão, dentro de grupos que têm uma causa comum nas suas lutas e que se transforma agora em imperativos legais, em norma, não é?
vai garantir à posteridade a continuidade dessas lutas, né? A continuidade, melhor dizendo, desses direitos. Então, veja como é importante, né, o conhecimento, as pessoas estarem juntas lutando pela mesma causa e termos a normatização disso tudo. É muito importante isso que você acaba de colocar, que saiu dentro da minha fala, que é por quê? Porque você, para fazer uma luta, tem que conhecer a tua Claro, realidade. é verdade. Então, essa realidade eu consegui junto aos meus lá em Santo Tomé e Príncipe, tanto é que para nós conseguirmos essa realidade em Santo Tomé e Príncipe foi preciso, junto com os outros movimentos dos países de língua portuguesa na África, que eu disse no início que chamava-se PALOP, País Africano de Língua Portuguesa. Veja só uma coisa muito importante, que às vezes a gente pensa que não é interessante. Por quê? Porque quando da luta dos povos africanos para a sua autodeterminação e independência, do que era colonizada pelo Portugal, o que é que nós tivemos? Houve um período em que Portugal, ajudado pelos Estados Unidos da América, começou a fazer um trabalho muito, uma guerra muito forte. E então, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique passaram a ter a ajuda na época, ex-União Soviética, e de um país que tinha muita experiência de guerrilha, como a Argélia. A Argélia foi muito importante na vida dos nossos países. Então, o que é que ocorreu conosco em São Tomé e Cabo Verde? Porque nós passamos a pedir aos jovens para não ingressar no no exército português. Por quê? Isso foi uma forma também de luta. Por quê? Porque à medida que você ingressasse no exército português, você ia lutar contra teus irmãos em Angola, Cabo Verde, ou Moçambique ou Guiné-Bissau. Entanto, o que é que ocorreu? Isso também foi uma das questões que incentivou a 25 de abril de 1974. Nesse aspecto, Portugal ficou um pouco perdido, não tinha mais jovem para ir para a guerra, jovens africanos. Então passaram a recrutar jovens do povo português. Tanto quando começou a fracassar jovem do povo português, passaram a recrutar jovens filhos da classe média alta e dos oficiais do exército. Aí, como tocou na vida social deles, é por isso que eles buscaram, como eu vos disse aí atrás, o general Spínola vai movimentar-se para dar o golpe de Estado de 25 de abril. Isso foi muito importante isso. Então, mas por quê? Como você colocou, a união fez a força, porque São Tomé sozinho não conseguiria. Cabo Verde sozinho não conseguiria. Então, foi preciso Santo Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau juntos se tornaram mais fortes contra a ditadura salazarista, contra o colonialismo português. E aí nós trabalhamos. E nisso, eu vinha com uma bagagem nesse contexto. Então, porque quando vinha ao Brasil, antes de vir ao Brasil, eu já tinha uma formação na área pedagógica. Eu era professor de ensino primário e tive uma formação que nós chamamos lá magistério primário. E aí, eu, quando cheguei aqui, já tinha 36 anos, uma bagagem boa Sim. nesse contexto. Tanto é, da minha história, tive problema com um professor lá na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, onde ainda encontrei uma disciplina chamada Estudo de Problemas Brasileiros. Aí o professor que dava essa cadeira era um professor capelão. Não, vocês não sabem o que é capelão. Capelão é padre do exército, Sim, capelão militar, um né? capitão militar. Ele dava uma aula dizendo para os jovens estudantes, porque na época eu tinha 36 anos, os jovens estudantes tinham o quê? 18, 19 anos. Tinham acabado de sair do colégio. Ainda não tinha essa formação política ainda bem organizada na sua mente. Então, vinha um professor dizer isso na mente deles, dizendo que em Cuba se comia gente, na União Soviética se Nossa. comia gente,
Quer dizer, estava Na distorcendo toda a formação desses estudantes. Aí eu levantei contra esse professor. Eu disse, claro. professor, o senhor está dizendo uma mentira. Isso não é verdade. Que o senhor ainda está com essa ideia de que comunismo como gente. Não existe isso. Então, ele ficou muito chateado, foi para a coordenação, e disse que enquanto eu estivesse na sala, ele não mais daria aula. Aí, dito e feito, ele também não foi mais dar aula. E então aí eu fui para a coordenação, mandou me chamar e eu estava com muito receio na época, tinha acabado de chegar. Sim. Aí a coordenação disse: Olha, eu avisei para a coordenação, agora o Brasil está entrando na democracia, está retornando à democracia. Isso em 85, 86. Então vocês ainda estão com esse comportamento? Numa democracia que o Brasil está retomando. Agora, eu digo uma coisa a vocês: se vocês me expulsarem do curso, eu vou para a imprensa dizer que coordenação é essa. Ah, pronto. Aí, Aí adeus, professor, né? o Não volte professor, mais o aqui. professor não voltou mais. Graças a Deus, porque era o professor que estava fazendo a mente Claro. dos estudantes. Bom, então Olha a nesse importância do contexto, professor, né, na sala de aula, né, na construção da consciência crítica do aluno, né? e nesse contexto, aí eu fui terminando o curso de economia, depois fiz o mestrado, foi quando conheci a, o pessoal aqui da região do Cariri, Conheceu lá em João lá Pessoa. em João Pessoa. Tinha colegas, entre eles a professora Raquel, Raquel, é, sim. que eles faziam mestrado lá e eu também fazia o mestrado. Foi quando me convidaram para vir para a região do Cariri dar aula. Então, é importante isso, porque, quer dizer, se eu não tivesse conhecimento do que o padre estava colocando, eu não podia fazer um levante contra ele em sala de aula, porque ele estava fazendo a cabeça dos estudantes contra o comunismo, que até inclusive até hoje eu fico muito admirado como muita gente diz que não, o comunismo aqui. O Brasil não tem estrutura para ser comunista, ainda não tem ainda. Quando o senhor diz que Lula é comunista, eu discordo totalmente, porque Lula é Não, mais um progressista que comunista. Então, não é estrutura, não é estrutura, de não fato, tem né? estrutura para isso. Então, é importante a gente saber isso, porque onde que você vai saber isso? Conhecimento. Então, você tem que estudar. A ciência te dá esse conhecimento todo. Então vamos lá. Quais são os elementos fundamentais para a configuração, né, do comunismo em uma sociedade? Então, você, primeiro, a população, o povo, de uma maneira geral, tem que estar politizada, tem que saber o que é que quer, para onde quer. Então, de tal forma, para quando houver um antagonismo na contradição que tem no capitalismo, então, em vez de o Estado ser um Estado capitalista, passar a ser um Estado proletariado. Então, para isso, os partidos têm que estar organizados para isso, em forma mesmo do partido, não trabalhar num partido eclético como tem por aqui, mas tem que ser um partido com uma noção mesmo progressista para trabalhar no sentido que o operário passe a ter poder. Então, a primeira postura, a primeira característica seria a politização do povo, né? É isso mesmo. A população tem que estar politizada para isso, tem que ter consciente para isso. Como ocorreu em Cuba, como ocorreu na União Soviética. Nós não podemos tal e qual dizer a mesma coisa, mas teve um resquício disso com um papel muito importante do trabalho do Marx e o Lenin, que é conhecido como marxismo-leninismo, mas em função de algumas questões que não vale a pena nós estamos trabalhar aqui, que ia demorar muito tempo para nós analisarmos, que a União Soviética não deu certo e caiu nos anos 90. Sim. Então, é muito importante para nós darmos uma outro viés da nossa conversa. Uhum. Prefiro que a gente trabalhe o que está ocorrendo no Brasil Sim, sim, e sim. qual é a nossa participação, trazer o conhecimento, a ciência, para que a população tome ciência do conhecimento e tome ciência da realidade que ela está tendo hoje em dia e como que ela deve contribuir para modificar essa realidade.
Então, para isso, o conhecimento é muito importante. Dentro desse conhecimento, né, existem diversas correntes de pensamento. Essa palavra até corrente, ela nem é interessante, né, mas digamos que paradigmas, né, horizonte de pensamento, né, que nos ajudam a pensar a sociedade, né, e ver as suas estruturas, sua infraestrutura também, como sua superestrutura, né, e um desses horizontes de pensamento, dessas dimensões, é o próprio marxismo, né, É verdade. eh, e a sua relevância. Só que há também ainda muita incompreensão sobre o próprio marxismo. Qual a importância hoje, né, dessa estrutura de pensamento marxista para a formação da consciência crítica de um povo? Não é? Levando em conta essa necessidade de fazermos frente o senhor referia-se há pouco, né, a esse capitalismo que tira o direito de muitas pessoas e reserva a alguns, né, a riqueza que poderia ser compartilhada com todos. Inclusive é muito importante isso, porque o marxismo é importante? Porque o marxismo é importante porque o que é que Marx fez? Estudou a fundo a sociedade Sim, capitalista. perfeito. Então, tanto é que muita gente, no Marx, não sei quando, Marx condena o Marx. Mas é importante que, se você não conhece o Marx, se você não conhece o Capital, leia o Capital para você conhecer, porque Marx, a partir da parte mais elementar, que é a mercadoria, ele vai estudar a sociedade capitalista. Então, se você observar, os mais capitalista ferrenho tem como na sua mesa de cabeceira o capital, Capital, porque ele sim. conhece para conhecer então ele Marx vai profundamente e vai encontrar todo o sistema de funcionamento do capitalismo. Então ele traz para a gente esse conhecimento. Se você tem conhecimento dessa realidade, se você sabe o que é isso, então você acabou de falar, há uma coisa muito importante, a infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura capitalista que está aí instalado, como outra superestrutura que está comandando isso. A infraestrutura, ou então o poder econômico que está aí, é muito difícil a gente dizer que o Brasil vai ser comunista. Então não tem como, porque a superestrutura que está aí, com o Estado capitalista, você tem essa superestrutura comandada pelos partidos políticos, pela própria igreja, que hoje a igreja está trabalhando muito nesse contexto, portanto, não importa qual é a igreja, Sim. qualquer uma dessas igrejas. Então, elas estão trabalhando no sentido de manter essa estrutura que existe. Então, é preciso muito trabalho, muita consciência política, muito estudo, muito conhecimento. E, para isso, a universidade tem um papel fundamental, um papel fulcral nesse contexto para que a nossa sociedade entenda o que é a sociedade em que nela existe, qual é a realidade que ela está instalada. Então, para isso, o conhecimento, a gente tem que trabalhar o conhecimento para que o estudante passe a saber. Por exemplo, quem é você? De onde que você vem? Qual é a tua cultura? Então, é importante isso porque uma parte de vários conhecimentos parte da tua cultura. Então, é importante que a gente conheça isso. Por exemplo, posso dizer para você, há uma questão muito importante quando você vai falar do movimento negro, que muita gente desconhece a África, porque uma grande parte da população brasileira eh, é descendente dos africanos. Sim. Portanto, os africanos, quando vieram aqui, vieram, foram presos, inclusive São Tomé e Príncipe tem um papel muito estreito com a questão, porque São Tomé é uma ilha. Entanto, os escravos eram presos no continente e literalmente depositados na ilha de São Tomé. E os navios negreiros vinham da Europa e compravam e traziam os africanos para negociar em toda a América. Inclusive, como nós estamos conversando, uma coisa puxa a outra. Inclusive, nesse período, houve um período nos anos 1700, século XVIII, quando começou a haver problema que os países europeus estão se tornando um país
mais industrializados, e quando você sai chamado do feudalismo para o capitalismo, que a guerra napoleônica começa. Qual é a relação que eu estou trazendo de Santo Tomé com o Brasil? Quando começa a guerra napoleônica, o que é que Dom Manuel faz? Manda Dom João VI para o Brasil. E Dom João VI, ao vir para o Brasil, passa por Santo Tomé. Santo Tomé, na época, tinha levante dos escravos. Um escravo chamado Yongato, e eles passaram a fazer levante contra Portugal e já tinham tomado 2/3 da ilha. E Dom João VI não tinha como entrar em Santo Tomé. E teve que se deslocar para hoje chamado Príncipe, na época era Santo Antônio. Porque quando os portugueses chegaram, denominaram Santo Tomé, por causa que era um dia eles dizem que foi dia de Santo Tomé. E quando chegaram ao Príncipe, na época era Santo Antônio. Então, Dom João VI ruma à ilha de Santo Antônio para obter alimentos frescos, alimentos, porque você sabe que as naus na época, quando andava além mar, só levavam alimentos que não tinham como conservar, e isso traria muitos problemas. Um dos problemas é escorbuto, que assolava muito os navegadores na época. Então, nesse período, como Dom João VI não poderia entrar em Santo Tomé, foi para o Príncipe, e Dom Manuel, pai de Dom João VI, doa a ilha de Santo Antônio ao Príncipe. Então, ele tira o nome de Santo Antônio, passa a chamar-se a Ilha do Príncipe. Por isso, hoje, a República Democrática de Santo Tomé é Príncipe. Sim. Então, nesse contexto, que é que eu quero fazer com essa análise? Que já estava a guerra napoleônica, e aqui na América Latina, na América, havia levante dos escravos na ilha de São Domingos, no Haiti. Tanto a primeira revolução, chamada Revolução dos Escravos, primeira revolução do mundo feita pelos escravos, é no Haiti. E Haiti, por exemplo, que hoje é um país mais pobre do mundo, mas Haiti já deu uma contribuição muito grande, onde dessa revolução que eles fizeram, a revolução dos escravos, que a partir daí trouxeram vários intelectuais que passaram a comandar, inclusive o próprio pessoal da França tinha muito receio, porque esses escravos tinham uma estratégia muito boa nesse contexto, e além disso, formação política e formação tinha conhecimento. Foi no período em que Haiti forneceu muitos intelectuais para o mundo. Então é importante a gente ter essa formação, ter essa informação também, porque muita gente pensa que o Haiti hoje é que é, porque não, a Haiti já deu uma contribuição muito grande, que inclusive quando vem a Bolívia, a Colômbia, deixa eu ver, e outros países que sofreram a influência de Simão Bolívar. Simão Bolívar embebeu muito desse grupo do Haiti. Tanto é que Simão Bolívar morre no Haiti. É importante isso, porque quando você ouve falar de bolivarianismo, que muita gente se confunde com Bolívia, não tem nada a ver Sim, com Bolívia, claro, com Bolívar. Simão Bolívar. Então, foi muito importante isso. Então, é preciso a gente talvez fazer essa conciliação no que estava ocorrendo no mundo. Tanto é que o Haiti teve problema mais sério ainda, porque revoltou-se contra o Haiti França, Inglaterra e Estados Unidos. Entanto, detonaram Haiti, e hoje Haiti é o que é hoje. Por quê? Por causa dessas forças internacionais da França, de Portugal, de França, Estados Unidos da América e Inglaterra, fizeram uma
uma forma de trabalhar. E a própria Espanha também fez com que isso viesse nesse contexto. Mas por que que eu trago isso? Porque é importante que, para nós sabermos isso, nós temos que nos conhecer, temos que saber quem somos nós, qual é a nossa cultura. Então, essa cultura é muito importante, que hoje eu fico muito feliz em saber que se estuda nos colégios a história da África, a cultura dos povos do Brasil dos povos descendentes dos africanos. Isso por quê? Porque eles trouxeram e têm muita coisa a contribuir. Porque se você observar, os europeus quando chegam na África, os países já tinham conhecimento de quase tudo. Por exemplo, os árabes, por exemplo, tinham invadido o sul da Europa e lá deixaram vários conhecimentos, dentre eles a matemática, dentro da matemática a trigonometria. Portanto, se o Egito não tivesse conhecimento de trigonometria, não construíam a A pirâmide. pirâmide. Então, a medicina, os islâmicos já tinham domínio da medicina que os europeus apropriaram disso. É muito importante que nós saibamos isso. Por quê? Porque esses conhecimentos que muita gente pensa que a África não tinha, já tinha quando os europeus chegaram. Mas o que é que eles fizeram? Impuseram a cultura deles, fizeram o que fizeram para que apropriassem disso para dizer que eles é que fizeram. Na verdade, isso não é verdade. Por exemplo, se você fala de mitologia grega, a mitologia grega sofre influência forte na mitologia africana, mas nenhum historiador fala disso. É importante que a gente saiba disso. A gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer a nossa cultura. Então, é por isso que eu faço uma apologia muito forte quando se ensina nos colégios a história da África, a história da cultura afro-brasileira, porque é só assim que se você não conhece a tua cultura, se não sabe quem é você, fica difícil você trabalhar no sentido de promover e fazer conhecer a realidade, promover o levante, ou então uma forma de melhorar a vida tanto de você, como da tua família, como da população como um todo. Então, fechando esse parênteses, mas ao mesmo tempo fazendo esse link com o que estávamos falando, a importância, né, do marxismo está também nisso, né, de nos ajudarmos a nos conhecermos. Ele faz esse estudo a partir de dentro do próprio capitalismo, né, o Capital, nessa grande obra, vai tratar disso. Né, então, o autoconhecimento é pressuposto para uma transformação social, uma transformação política. Né? Uma sociedade ou um povo que se desconhece pode se tornar qualquer outra coisa que não seja ele mesmo. Né? É verdade. E quem não sabe de onde partiu pode se tornar qualquer coisa em qualquer lugar, Ele né? pode ser manipulado a qualquer momento. Manipulado, né? Então, a importância do marxismo está justamente nisso também, para esse autoconhecimento, e o senhor faz essa referência à África, né, já abrindo aqui um leque de possibilidades para a gente dialogar. Por exemplo, atualmente nós vemos muitos grupos já, também de resistência, mais de consciência política, não é? O Gruneck, por exemplo, né, foi um grande. Eu conheci o trabalho do Gruneck, né? E foi é uma grande referência, mas penso que já teve mais força também, não é isso, professor? Como está o É. Gruneck hoje? Bom, a Grunert ainda continua com força. Continua com força. Uma coisa que eu acho muito importante ainda no Gruneck é a questão de buscar conhecimento, buscar a ciência para continuar a luta, continuar e reivindicar o que é preciso para o povo negro. Entanto, se você não tem conhecimento, se você não sabe quem é você, de onde você veio e onde é que você está aí, para onde é que você quer ir, então quem te dá esse suporte é o conhecimento. Então, por isso, o estudo e o Brunet têm feito uma coisa muito importante, se associando, entra na URCA, traz, e ele também, o Brunet trabalha junto com a URCA, junto com os pesquisadores da URCA, o que nós chamamos de artefato da cultura negra. Portanto, a partir daí, não só
pesquisadores da URCA, não só pesquisadores de Cariri, porque hoje não é só a URCA que a Gurnec trabalha. O FCA, Instituto Federal. Então, hoje, o Artefato da Cultura Negra, ele está espraiado por esses institutos de pesquisa, esse Instituto de Conhecimento, que é a URCA, o FCA e Instituto Instituto Federal. Federal, tanto de Juazeiro como daqui do Crato. Então, isso é muito importante, tanto para conhecer, inclusive, de onde viemos, quem somos nós e para de onde iremos e como iremos. Isso é muito importante que o Gurnec tem feito e eu tenho estado a dar apoio a isso. Embora eu já pertencia ao movimento, mas ultimamente, pelo fato de estar na administração e fazer algum trabalho no contexto, mas eu nunca deixei de trabalhar para contextualizar essas questões do conhecimento do movimento negro, qual é o papel do movimento negro para que esse conhecimento, não só para pessoas de raça negra, como para pessoas brancas também. É preciso nesse contexto para isso. Então, uma das coisas muito importantes que eu até achei, que eu acho, que eu até faço parte desse grupo, que é a Lei 10.609 e a Lei 12.711, que dá a oportunidade para que haja, porque nós tivemos, pelo conhecimento, isso parte de uma situação que ocorreu em Durban, na África do Sul, que os países africanos estavam exigindo reparação. Mas a única forma que se encontrou de fazer reparação é dar oportunidade aos negros nessas diferentes sociedades que eles tiveram oportunidade de dar a sua contribuição. Porque quem não sabe, muita gente, quem segurou a economia agrícola nesse país são os negros que vieram com conhecimento, alto conhecimento deles, inclusive. Se você estudar um pouco sobre a revolta dos malés, eles tinham o domínio do Alcorão e conheciam bem. E se você fizer uma análise mais profunda no contexto da história, você vai ver que os portugueses que chegaram aqui mal sabiam escrever, mas quem tinha o domínio de escrita, quem tinha domínio das coisas eram os escravos. Então, para você ver isso, como é que é muito importante a gente conhecer isso, porque a história que aí já culpa a superestrutura Sim. que faz isso, de tal forma manter a população analfabeta. Mas nós temos, se a população está analfabeta, então é a melhor forma que eles têm para dominar. Então, mas quando a população passa a ter conhecimento, então o domínio fica um pouco mais difícil nesse contexto. Então, por isso que é bom que você conheça, a população tem que conhecer a sua cultura, tem que conhecer quem é ela e saber de onde ela veio, para onde é que ela quer ir. Então, isso só com conhecimento, só com conhecimento da cultura que é muito importante. Porque é importante ressaltar, não é só festa que é cultura, tem muitas coisas nossas. Por exemplo, você se chega aí, quem deu nome às ruas, nome aos movimentos, às situações todas que você conhece, muitos nomes vieram da África ou dos indígenas, que os indígenas também já não aceitaram a escravidão, porque eles sempre tiveram suas liberdades junto à natureza, então não tinha como eles se aceitarem a escravidão. Então isso é uma coisa que é muito importante a gente estudar, para você ver que, por exemplo, Peru, por exemplo, que conseguiu uma muita coisa no que diz respeito à exportação de prata para a Espanha, mas foi na base de escravidão dos índios, mas logo depois se libertaram disso. Mas é importante isso, nós sabermos tudo isso. Para quê? Para que nós possamos saber qual é o rumo que devemos dar utilizando o conhecimento, qual é o rumo que nós devemos dar para a nossa sociedade mais justa. Isso é muito importante, né, o senhor deixar isso enfatizado. E enquanto o senhor falava, eu refleti aqui sobre uma questão. Nós estamos percebendo, né, que há cada vez mais posturas de resistência e de afirmações,
não é? Sobretudo em relação, né, à população negra, né, preta. No entanto, isso já é um ato de resistência. Mas a gente percebe também, por outro lado, né, ainda uma disseminação estrutural, não é, de muitas práticas racistas, que vão se tornando conhecidas por causa do acesso fácil à informação, à mídia, né, enfim, mas que cada vez mais se torna agressivo, gritante. Então, como é que o senhor vê, dentro de um cenário, né, nacional, né, até mundial também, essas lutas e, por outro lado, ainda essas práticas racistas dentro de uma estrutura de um povo, né, que é meio que contraditório. A gente vê uma luta por afirmação de uma dignidade de um povo, mas, por outro lado, nós vemos manifestações, não é, de práticas racistas dentro da estrutura desse mesmo povo, né? Pois é, como eu vos disse, mais muito importante você conhecer o marxismo, porque o marxismo dá você a infraestrutura ou base econômica e dá você a superestrutura. Essa superestrutura que existe ainda, ela quer permanecer explorando e massacrando a população. Então, essa questão do racismo que eles trouxeram foi uma forma de querer impor a sua cultura. Foi uma forma de colocar. Eles até dizem que o negro não tem inteligência. Isso não é verdade. Entanto, se você observar, pronto, eu falei há pouco tempo da intelectualidade do povo do Haiti. Entanto, Haiti mandou para o mundo inteiro, inclusive para a Europa, muitos intelectuais nesse contexto. Então, demonstra que o negro ele é inteligente. E nós somos a prova disso aqui, né? É, Somos a prova disso, dois é, negros super inteligentes, minha gente. então, o que é que eles fazem? Essa superestrutura quer continuar permanecendo, impor a sua forma de ser, impondo isso. Então, o racismo é uma ramificação disso. Então, é por isso que você vai encontrar então, racismo não nos nossos países, como racismo ainda nos países europeus, porque eles ainda querem essa superestrutura, ainda querem continuar, entanto. Mas ele está sendo mais visível porque a grande maioria da população já tomou conhecimento, já sabe o que é racismo, já sabe como combater esse racismo, por isso que ela se torna. E é por isso que a imprensa, embora uma grande parte da imprensa serve a superestrutura, mas eles não têm como deixar de repassar essas informações, porque com a lei de transparência, ele tem que começar a dizer o que está acontecendo. Por isso que anteriormente nós não sabíamos que existia esse racismo, embora ele era bem visível. Eu mesmo sofri racismo muito em Santo Tomé. Eu, no meu país, sofri racismo. Só para relaxar aqui, fui pedir um copo d'água num restaurante, ele me mandou me tomar água no chafariz. Sério? Você vê. Então, isso é uma forma racista. Sim. Então, a gente tem que comer. Anteriormente, muita gente não sabia disso. Nós, como não tínhamos esse conhecimento, a gente sofria calado e não dizia nada. Mas hoje, colocamos tudo no ar. Colocamos, como se costuma dizer em voz popular, colocamos isso no trombone, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Então, para que Isso vai se expressando de modo tão disfarçado e às vezes tão escancarado. Por isso que é preocupante, porque quando a gente fala que é estrutural, é porque já está ah, né, enraizado ali, que prejudica muito a construção da identidade de um povo, né? então você tem o quê? Por exemplo, as instituições hoje ainda tá com racismo estrutural. Sim. Eu posso ainda falar da URCA, inclusive, porque, querendo ou não, a estrutura do poder tem que manter as outras estruturas do mesmo nível. Então, a única forma de você combater o racismo é acabar com o racismo estrutural. A única forma de você combater o racismo é dar consciência à população para saber o que é. Inclusive, não é só luta dos negros, é luta dos brancos também. Sim.
Portanto, essa luta tem que ser generalizada para acabar com o racismo. Portanto, inclusive nós temos experiência que temos uma pessoa descendente de negro que pratica racismo. Isso não é normal, porque essa pessoa não conhece de onde veio o racismo e por que é racismo. Então, a partir do momento que a gente acabar com o racismo estrutural, isso vai amenizar cada vez. Mas é uma luta longa. Por exemplo, eu fiz parte da juventude do Movimento de Libertação de Santo Tomé e Príncipe, depois de uma luta de 450 anos. Portanto, eu sou uma parte dessa luta. Mas os meus antepassados lutaram durante 450 anos, que nós ficamos sob julgo colonial português e fascismo, e o fascismo salazarista. Portanto, o primeiro-ministro Salazar implantou o fascismo em Portugal, do mesmo tipo como era o negócio do Hitler da Itália, Mussolini, né? Sim. Mussolini, por aí vai. Então, para nós acabarmos e combatermos o racismo, a nossa luta tem que continuar. Por isso é que nós dizemos, a luta continua. Isso é muito bom. As políticas de cota, elas são uma resposta a essa desigualdade no mundo também acadêmico, no mundo profissional, não é? Como que o senhor enxerga e vê essa política de 2003 para cá, né? Que ela vai se afirmando. Pronto. Como eu dizia a vocês, essa luta começa com o movimento negro. Sim. Há muito Não é uma tempo. questão partidária, É é uma questão para muito anterior a isso. porque muita gente pensa, não, Lula que fez, não, PT que fez, não. Essa é uma luta do movimento negro que vem de longa data. Então, a qualquer momento isso tinha que concretizar. Tanto que, embora ainda hoje tenha muita pessoa que tenta burlar a cota, inclusive, dizer a vocês que eu tive um trabalho, porque eu pertenço A comissão. à comissão de heteroidentificação, nós recebemos uma denúncia do Iguatu que alguns alunos fraudaram a cota. Então, quando nós fomos lá ver, dos 6 alunos se que se denunciaram, 5 eram brancos. Então, só um tinha característica negroide. É importante ressaltar que muita gente desconhece. Nós não trabalhamos com genótipo, mas trabalhamos com fenótipo. O que é que eu quero dizer com isso? Muita gente acha, pelo fato de ser descendente de negro, ele já pode precisar cota. Não é bem assim. Você tem que trabalhar com fenótipo. O que é esse fenótipo? A cor, que no nosso caso já é, né? o nariz, a boca, o cabelo, por aí, porque tem gente que é parda, que tem pele mais clara, então você só vai para esse fenótipo negroide. Quer dizer, mas quem não tem fenótipo negroide, mesmo que seu bisavô tenha sido negro, ele não tem direito. É importante isso. A lei diz isso. Então nós podemos trabalhar nesse contexto. Por isso é que alguns elementos que não conhecem essa situação dizem que a comissão de heteronormação é uma comissão racista. Não, nós não somos racistas. Tanto é que fazem parte da comissão pessoas negras, pardas e brancas. Tanto é que quando nós fazemos uma banca de aferição, colocamos brancos e pretos na banca. Tanto essa questão da lei de política afirmativa, ela surge por quê? O governo federal, na época, deu conta que acontece? Na época, mais de 85 a 90% da população negra eram de população de baixa renda. Então, ou estavam na favela. O que acontecia? E a população de alta renda é que tinham direito, ou que conseguiam estudar nos bons colégios e conseguiam nas universidades federais ou universidades públicas, conseguiam vaga para entrar na universidade. Então havia necessidade de
modificar um pouco isso. Então, uma das coisas importantíssimas que se fez foi essa lei de cotas. Não é só cotas para negros, cotas sociais, cotas raciais e cotas para deficientes. É muito importante. E quilombolas e indígenas. Então, isso é muito importante, uma política afirmativa, uma política de inclusão, porque a grande maioria da população pobre está na periferia e não tem como entrar na universidade. Eu posso trazer um exemplo rápido, por exemplo. Eu, quando entrei na universidade, eu tinha um colega meu que estudava junto comigo, ele não estava nem aí. O que é que acontecia? Ele trocava de carro com quem trocava de camisa. Eu ficava muito admirado em ver como é que esse estudante estava numa universidade pública, privada, sem pagar nada. Se ele trocava em dois meses, ele aparecia com carro. Então, esse rapaz podia tranquilamente estar pagando uma universidade privada, tirando vaga do outro. Mas não quer dizer que quem é rico não pode entrar na universidade privada. Pode. Ou universidade pública. Pode. Mas enfrentando concorrência mais ampla. Agora, quem não tem essa oportunidade é, vai enfrentar uma concorrência mais restrita. Então, por isso que você tem cotas para negros, cotas para deficientes, cotas para indígenas, cotas para quilombolas. A decisão, na escolha da URCA de ter o seu vestibular próprio como sendo a forma eh, adequada para ingresso na universidade, não aderindo ainda ao Enem, é um desejo também de que essa concorrência ela dê condições para que alunos de escolas públicas da própria região do Cariri elas acessem a universidade? Seria esse o argumento? Não, a URCA pretende também entrar no Enem. Pretende? Pretende entrar no Enem. Isso é um spoiler bom. É. Eu já tive a oportunidade de conversar com os dirigentes da universidade e eles já levantaram a possibilidade de a URCA entrar no Enem. Está se preparando nesse contexto. Mas ainda não entrou porque tem algumas vicissitudes que a gente precisa resolver antes de entrar, porque a gente também precisa, como é uma universidade estadual, Enem é mais ligada a universidades federais, mas algumas universidades estaduais já também colocaram as suas vagas no contexto do Enem, mas a URCA pretende isso posteriormente fazer esse trabalho. Mas a URCA tem o vestibular próprio porque já vinha trabalhando nesse contexto e que a gente precisa ter uma coisa mais efetiva para trabalhar no contexto. Então, a gente, quando for entrar na Enem, para ver se financeiramente é compensável para a URCA. Sim. Mas isso são estudos que estão sendo feitos e que a gente ainda não tem como já dizer amanhã vai ser com a Enem, mas o estudo está sendo feito nesse contexto. Está sendo analisado, né? É. Numa conversa informal com Raquel, Uhum. que é uma pessoa que lhe admira muito e que incentivou muito para que o senhor estivesse aqui conosco, dizendo sempre, chama o professor Mota, chama o professor Mota. Ela trouxe numa conversa informal com ela, ela trouxe uma informação que eu achei muito interessante, de uma fala do senhor, não é? Acerca dessa compreensão de dependência que o Brasil traz consigo, não é? Ela disse que o senhor certa vez disse que o brasileiro, né, quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, esse sufixo eiro, ele revela muito de uma condição estrutural, não é, de um país, se eu estiver errado, o senhor me corrija, não é, de um país que é subserviente, não é, que precisa valorizar mais, né, as suas riquezas, tanto pessoais como culturais, né, como materiais. Então, diz pra gente como é essa realidade, explica para nós direitinho, porque eu achei tão interessante e tão real, não é, que eu digo, eu não posso perder a oportunidade de pedir ao professor Mota que nos ensine sobre isso. Não, é importante ressaltar isso, porque não é culpa dos brasileiros, Claro, é pela uma estrutura que foi formada no Brasil. Porque Brasil, como eu costumo dizer, é um capitalismo dependente, é um capitalismo
que depende do capitalismo internacional. Digamos, é um capitalismo, uma ramificação do capitalismo internacional. E muitas vezes o Brasil tem, muitas vezes não, tem no aspecto cultural, no aspecto científico, eh, no aspecto social, e muita gente de bom índole, gente de boa formação, e o que é que acontece? E o Brasil não dá importância a isso. Como, por exemplo, você deve ter ouvido agora, por exemplo, que eh, Estados Unidos foi para Marte. Tinha lá um físico brasileiro. Mas qual foi a contribuição que o Brasil deu para esse físico ter que ir embora? Nós temos conhecimento de que, por exemplo, eu quando morava na Paraíba, ouvi falar e soube e li isso, que tinha um arquiteto que fazia casa térmica. O que é essa casa térmica? Ele produzia casa que no período quente a casa é fria, no período frio a casa é. De onde foi para esse brasileiro? Foi parar na França. Você tem vários pesquisadores na área de onde saem muitas vacinas, por exemplo, médicos, pesquisadores estão na França pesquisando, por exemplo, quem está pesquisando sobre vacina para a malária, para o dengue, são os brasileiros que estão na Europa. Mas o Brasil não enfatiza isso. É preciso enfatizar isso. Então, fica numa questão da dependência, como que os Estados Unidos é melhor. Não. O Brasil compete de pés de igualdade com qualquer cientista em qualquer lugar do mundo. Que eu aprendi muito no Brasil. Tanto, o Brasil tem uma formação, os brasileiros têm uma formação muito boa. O Brasil tem conhecimento muito bom. O Brasil tem pesquisa de alto nível. Mas é preciso que a estrutura brasileira, a superestrutura, dê esse conhecimento, dê essa proteção aos nossos pesquisadores, aos nossos cientistas. Como não fazem isso, eles preferem ir buscar outra forma. Porque você vê, é, há 4 anos atrás, a bolsa de iniciação científica, bolsa de pesquisa, estava numa coisa que, uma situação de miséria. Portanto, você para pesquisar, você precisa ter rendimento para você pesquisar. Então, para isso tem que ter bolsa. Não é em vão que Marx passou 40 anos na Biblioteca de Londres. Mas ele passou 40 anos pesquisando na Biblioteca de Londres. Como? Ele tinha o Friedrich Engels que dava apoio, Sim, apoio financeiro financeiro. nesse contexto. Então, sem apoio financeiro, você não tem como pesquisar profundamente. Porque tem pesquisa que dura 10, 15, até 20 anos, até vir dar o fruto. Então é importante que a gente faça isso. Então é essa dependência que eu digo que às vezes dá muito mais valor ao que é de fora do que é daqui. Então é nessa dependência que é importante que o brasileiro passe a ter consciência nesse contexto para evitar que eh, outros dos outros países pensem que ele é superior ao brasileiro. O brasileiro não perde para, no termos de conhecimento científico, no termo de pesquisa, não perde para ninguém. É isso que eu queria chamar a atenção a Raquel nesse contexto, porque não pode continuar. Então, a superestrutura brasileira tem que deixar um pouco de ter esse tipo de comportamento. Por isso eu fiquei bastante feliz quando o Camilo Santana propôs a melhoria de bolsa de estudos para os estudantes. Nós temos estudantes aqui na URCA que são bolsistas que essa renda na época era quatrocentos reais, é a renda que ajuda toda a família dele. Portanto, você vê, ele está tendo uma bolsa de iniciação científica, ele está começando a aprender a fazer ciência, mas ao mesmo tempo essa bolsa que ele está tendo está ajudando a família dele em termos de renda. Então, é importante que se dê essa estrutura. Então, Camilo, assim que assumiu o Ministério da Educação, o que ele fez foi muito interessante.
ajustar a bolsa de iniciação científica, bolsa de doutorado, bolsa de mestrado e bolsa pós-doutorado. Então, só assim, trabalhando com a educação, mais uma vez a educação é extremamente importante para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer país, de qualquer nação. Então, qualquer povo que não tenha educação, que não tenha pesquisa, que não tenha conhecimento, fica muito difícil de avançar. Isso é verdade. Chegando ao finalzinho desse nosso episódio, nosso podcast Calçada Virtual, que tá bom demais, gente, né? E significa dizer que a gente vai repetir esse momento, professor, por favor, né? O senhor volte aqui mais vezes, tá bom? É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora diretamente para os jovens. O senhor começou falando dessa resistência, dessa luta que o senhor teve lá, né, no início da formação da sua consciência crítica, né, em Santo Tomé e Príncipe. E aí, hoje nós percebemos a necessidade de muitos jovens também terem essa postura de resistência, de luta, né, de engajamento, de agrupamento, não é? E sendo o conhecimento e a educação o melhor caminho para isso. O que isso diria para os jovens, nesse contexto que nós estamos de virtualização das realidades, né, e ao mesmo tempo, né, de fragmentação social, né, de perca dessa sensibilidade política, dessa consciência política. Então, o que dizer para que os jovens eles despertem para essa consciência mais crítica sobre a importância, sobre o seu papel na construção de uma sociedade melhor? Pois é, eu estou deveras preocupado com a apatia dos nossos jovens. Mas nem todos. Nós temos ainda alguns Sim. jovens que trabalham, que engajam e estão trabalhando nisso. Mas é muito importante que essa consciência política, essa consciência crítica possa ser criada na cabeça de jovem e ela se tornar mais popular. Porque ainda temos muito jovem apático que acha que, eu não quero isso comigo, eu não quero isso. Não, você tá jovem, nem que você amanhã não possa fazer parte disso, mas você começa a dizer para os seus colegas e os outros que estão em torno de você, porque só com a união é que se faz a força. Então, se você der a tua contribuição, ajudar nesse contexto, trazer uma consciência política, para você ter essa consciência política, essa consciência crítica também, você tem que ter conhecimento. Então, estudar é muito importante. Por isso que eu fico muito preocupado como pesquisador na área social, por exemplo, que ultimamente nós observamos que tem muitos estudantes muitos desempregados, que o IBGE chama estudantes neném. O que quer dizer? Que nem estuda, nem trabalha. Esse é um problema sério. Porque o Brasil oferece toda uma estrutura até agora nesse contexto. Se você não pode estudar de manhã, não pode estudar à noite, você pode, não pode estudar de tarde, pode estudar à noite, ou então você pode estudar em casa e você tem o SEJA, que é muito importante isso. E você vai fazendo, e eu conheço muita gente que fez o ensino médio via SEJA, né? Então entrou na universidade. Então, conhecimento é muito importante. Não precisa ser na universidade. Ou então você pode se tornar um técnico, que é muito importante nesse contexto do desenvolvimento socioeconômico. Então, nós jovens, nós estudantes, nós com conhecimento, é que podemos fazer esse país ir à frente. Então, mas para esse país ir à frente, só com união. Como quando eu era jovem, a gente dizia, ah, junto até a montanha nós derrubamos. Olha isso. Juntos até montanha nós derrubamos. É isso. Entanto, só com união, a união faz a força. É por isso que a gente pode unir em torno de um objetivo, que é ter uma consciência política para avançar. Não diz, eu não quero nada, eu não quero. Não, não é assim. Se você não se beneficiar disso hoje, você pode se beneficiar amanhã, ou então teus filhos, teus netos. Então é importante que a gente dê contribuição. Eu dei a minha contribuição na época e hoje, inclusive, tem uma parte que não coloquei, que é importante. Depois que eu vim fazer a minha formação no Brasil, por exemplo, terminei o mestrado e voltei para Santo Tomé.
encontrei os meus colegas que eram do ensino médio, que estudaram junto comigo, do liceu. Aí eles estavam no poder. Eu fiz uma crítica severa a eles, que nós não trabalhamos para tirar português do superpoder, Para ocupar esse para lugar, né? ocupar esse lugar e deixar a população passar fome. Não é isso, não. Nós trabalhamos no sentido de demos contribuição, demos a nossa vida, muitos morreram por isso, então, para que essa população pudesse ter, usufruir desse, do benefício da sociedade. Porque nós tínhamos o quê? 90% de terras agricultáveis estava na mão dos colonos, tanto dos portugueses. Então, uma das coisas que o presidente fez foi que ele assumiu, o primeiro presidente que assumiu, foi nacionalizar as terras. Então, o que é que eu encontrei? Encontrei ministro da Agricultura distribuindo terra e não distribuindo uh, recurso para plantio, nem recurso para comercialização. Aí o ministro veio me dizer, olha, nós estamos saindo da economia. Eu disse, não. País subdesenvolvido como o nosso, país pobre como o nosso, quem tem que dar força é o Estado. Não podemos sair da economia como os outros estão dizendo, o chamado neoliberalismo. Que, inclusive, nós podemos observar que o neoliberalismo é tão ruim que está afetando hoje os países europeus. Que você que não encontrava miséria, não encontrava fome nesses países europeus e do Norte América, nos Estados Unidos da América, hoje já vê que é fruto do neoliberalismo. Portanto, é importante que o nosso jovem tome consciência disso e saia dessa apatia que está. É isso, gente. E vamos deixar ecoar essa frase, né, do professor Mota. Juntos E derrubamos derrubamos a montanha. até montanha. É isso mesmo, minha gente. Muito obrigado, professor, por esse super bate-papo. Essa conversa foi maravilhosa. Essa calçada é para isso, é para a gente falar de diversos assuntos, mas sem perdermos o nosso maior foco, que é o crescimento, a evolução humana, o despertar da consciência, né? Muito obrigado pela presença do senhor e será sempre muito bem-vindo aqui nessa calçada, viu? Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a vocês por isso e estou à disposição, no momento que vocês quiserem, para a gente discutir, bater papo em outros assuntos, embora hoje nós fizemos um tour É por várias verdade. questões, mas a gente pode especificamente trazer um tema para a gente debater. Então, estou à disposição de vocês. E já tenho aqui elencado um conjunto de temas, de assuntos para a gente discutir. Pode ter certeza que eu volto a entrar em contato com o senhor, viu? Tá bom. Muito obrigado, meu querido. Ok. Obrigado a vocês. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe com outras pessoas esse episódio maravilhoso, super especial, tá bom? Nos siga nas redes sociais, curta muito esse episódio e os demais que estão aí no nosso canal, CVPcast, e ainda dissemine essa boa notícia que o nosso podcast Calçada Virtual proporciona a cada quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas, tá bom? Então não esquece de nos acompanhar, nos seguir, compartilhar e levar essa boa notícia a quem tanto precisa. Muito obrigado pela companhia. Essa calçada será sempre sua, é o lugar ideal para termos sempre boas conversas. Fica com Deus.